Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor entra em campo amanhã para jogar contra o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Paulista. E o Zubeldia pode ser demitido ou não? Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Palmeiras, você falou que tem que ganhar os próximos 3 jogos. E o São Paulo? Não, o São Paulo precisa de uma vitória simples para confirmar a classificação para as quartas de final do Paulista. Só uma tragédia tira a classificação do São Paulo para a próxima fase. Mas assim, a Mar estava falando do Jandrei, da escolha do Jandrei. A única mudança foi o Rafael sair para o Jandrei entrar no gol. Por que é que trocou o goleiro titular? Não estou falando que o São Paulo tomou 3 gols por causa do Jandrei. Mas qual é o sentido de você abrir mão do goleiro titular, sendo que o goleiro é a posição que você menos tem desgaste dentro de campo? E aí ele coloca o Caleri, coloca vários jogadores que já vêm de uma sequência, enquanto garotos como o Rian Francisco estão pedindo passagem. Por que é que esse menino, que é uma joia, que arrebentou na Copinha, não ganha minutos num jogo contra o Velo Clube, sendo que tem clássico contra o Palmeiras no próximo domingo e o Caleri poderia ser um dos preservados? Preserva o goleiro, que em tese não desgasta, e não preserva o centroavante? Eu acho que, assim, tem algumas questões do Zubeldia bastante questionáveis, mas eu ainda acho que essa pressão é bastante exagerada. E aí, Alex? É uma pressão exagerada, mas que acontece, que existe, e ele vai ter que saber lidar com isso. E eu repito, se o Palmeiras atropelar o São Paulo, ou simplesmente ganhar do São Paulo, o Zubeldia vai ficar numa situação delicada. Mas tem multa, né? Se ele for mas aí nenhum clube está preocupado com isso, né? Quando a corda aperta, quando a água sobe, o clube manda embora tendo multa ou não tendo multa, né? Porque a pressão fica insustentável. Não sei se seria o caso de demiti-lo se o Palmeiras ganhar, mas eu tenho certeza de que a pressão vai ficar muito maior e ele vai ficar por um fio. Em qualquer tropeço mais forte, numa eliminação de Campeonato Paulista, ele cai. Bora falar agora sobre o São Paulo, semana para ser esquecida. Além de 4 pontos desperdiçados contra a Inter de Limeira e Velo Clube, 2 dos piores times do Paulistão, ambos os jogos como mandante, o São Paulo ainda viu seus 2 piores públicos desde 2019. Só para contar que na segunda-feira, no empate em 0-0 contra a Inter de Limeira, jogo no Mané Garrincha, foram 10.060 pagantes. Já nessa quinta-feira, contra o Velo Clube, empate em 3-3, 9.803 presentes. O último público tão ruim assim havia sido em 2019, para ser mais preciso, no dia 2 de junho, quando 7.853 pessoas estiveram no Pacaembu para acompanhar um São Paulo e Cruzeiro. Tricolor que tem levado bastante gente, especialmente para os jogos no Morumbi, média da temporada passada bem superior a 30 mil pessoas, batendo 40 mil. Só para completar, os 2 jogos do São Paulo fora do Morumbi nessa semana se deram por conta do show da Shakira, que garantiu 3 milhões de reais. Já a bilheteria das 2 partidas contra a Inter e Velo Clube, bilheteria líquida de 1.200.000 reais. Sobre Luiz Zubeldia, ele está mantido, pelo menos até o clássico de domingo contra o Palmeiras. Se o São Paulo perder e voltar a jogar a mão, a pressão vai ser gigante. A possibilidade de troca, além de analisar o trabalho do cara, o contexto, a situação para o ano, a limitação do elenco, a limitação de investimento, o que foi feito até agora, é necessário pensar na resposta óbvia quando você substitui um treinador. Trocar por quem? Quem? Quem melhor? Porque, diferentemente de outras trocas que essa direção do São Paulo fez, hoje, no mercado, não existe um nome óbvio. O Dorival era um nome óbvio. Disponível, campeão Flamengo pela Libertadores e pela Copa do Brasil, óbvio. O Rogério Ceni era um nome óbvio. O Zubeldia era um nome óbvio, tinha sido o melhor treinador da América do Sul na temporada anterior. Agora não tem. Normalmente a troca é feita no meio da temporada por um brasileiro. É difícil você, no meio da temporada, já com a temporada em andamento, trazer um estrangeiro. Demora ainda mais tempo. Aí você fala no mercado brasileiro, de novo vou fazer a pergunta. Quem melhor? Quem? Eu sei que a direção de futebol do São Paulo, o Muricy, sobretudo, que é o coordenador, aí tem um ponto importante, ele prefere técnicos brasileiros. Ele que bateu pelo Carpini, ele ligou para o Dorival. São pessoas que ele conhece, que ele convive, tem os mesmos métodos. Alguns, como o Dorival, como o Tite, que está sendo falado.
Agora, Dorival está na seleção. Carpini foi pro Vitória. Tite, Filipão, Luxemburgo, né? É só ver os trabalhos desses caras nos últimos clubes para você dizer, cara, melhor ficar com esse do que ir nesses outros. E aí a outra possibilidade nacional seria, eu ia falar André Jardine, o segundo André Jardine, que é o Alain Barcelos, é o técnico da Copinha. Gente, o Alain Barcelos acabou de subir do 17 para o sub-20. Foi campeão da Copinha, tem potencial, é um estudioso. Mas uma coisa é treinar o sub-20 numa Copinha, um torneio de um mês. Outra coisa é treinar o profissional com todo o respeito, com o brasileiro de 38 rodadas, Libertadores. O Alain Barcelos ainda, como Velo Clube, ainda não pegou um avião para treinar o time em algum lugar, fora do país. Aliás, expertise que o Zubeldia tem bastante. E fez uma ótima Libertadores ano passado. Então, Tirone, você pega esses 3 pontos, põe no liquidificador e discute o que você quer para a sua vida. Mas não tem muito tempo para discutir, porque tem jogo domingo, depois tem jogo quarta, tem jogo domingo e tem jogo na outra quarta contra o Novo Horizontino. E é por isso que o comando de futebol de um clube é um departamento muito importante. E ele vai além de apenas o treinador, né? E o São Paulo agora está nessa encruzilhada, chega em crise contra o Palmeiras, e me parece que se não conseguir reverter essa desmobilização, vai adotar a saída mais simples do mundo para todo o clube de futebol e para toda a direção do futebol, que é trocar o treinador. E aí, eu repito a pergunta, por quem? Eu não consigo achar a resposta. Vamos colocar na tela aí os números do Zubeldia nesta temporada e também no total. Luiz Zubeldia, números do SofaScore em 2025. 8 jogos, desde a sua chegada, 53. 4 vitórias agora, 25 vitórias no ano passado. 2 empates, 14 empates, 2 derrotas agora, 14 derrotas agora. Aproveitamento, agora, 58,3%. Antes, 55,9%. Ah, então o aproveitamento é melhor. Agora o São Paulo teve o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista sempre dá um boost nas avaliações, né, no desempenho. No caso dele, não. No caso dele, bom, tem 12 pontos que ele fez aí. 14 gols marcados contra 71 no ano passado, 10 gols sofridos e 49. 59,7% de posse de bola agora, 58,6% no ano passado, esses os números. O Zubeldia desde a chegada e o Zubeldia na temporada. Vessa, eu vou para você, que é um cara que tem o entendimento da torcida. Tudo isso que o Arnaldo falou é verdade e tal, com frieza, poxa, mas vai trocar por quem é, quem não é e tudo mais. Mas tem algumas coisas dos últimos dias que são muito gritantes. O São Paulo enfrentou, na sequência, os 3 piores times do campeonato naquele momento. E conseguiu fazer 2 pontos. Então, a gente... Claro que a gente pode falar com muita frieza aqui. Não, peraí, tem que planejar, não é assim, é só o campeonato estadual e tal. Mas, no futebol, fosse o Ramon Dias na mesma situação, eu não sei o que a torcida do Corinthians estaria fazendo. Se fosse o Felipe Luiz, talvez a exceção seja o Abel, diante de tudo que ganhou. Mas com os outros sempre foi assim. Com o Carpini foi assim. Com o Rogério Ceni, tudo bem que ficou 18 meses, mas chegou uma hora que foi assim. Essa semana é de um esfarelamento muito grande. Que a torcida fala, assim não dá, troca aí, não sei quem vem, qualquer um. Alain Barcelos, traz aí quem você quiser. Porque é como a coisa pega, a coisa funciona. Onde eu quero chegar? Não estamos falando que o Zubeldia só está nessa situação porque a semana dele foi tenebrosa. Foi por isso. Não por outro motivo. Exatamente. Eu diria para você assim, essa última semana, o que eles planejaram, a ida para Brasília, ela só não foi 100% tenebrosa, 100% pior, 100% porque não teve nenhuma lesão grave. Aí era para completar tudo de vez. Lucas, lesão grau 2, tá fora, tal. Aí era para fechar com chave de ouro invertido. Porque você
tinha um planejamento de ter uma pontuação minimamente para te dar a tranquilidade de você ter confirmado o jogo na sua casa das quartas de final, você não conseguiu. Passar ileso, ao menos com uma pontuação, mais alguma, ou pelo menos uma ou duas vitórias em 3, você também não conseguiu. Não deixar uma imagem ruim sobretudo do seu sistema defensivo, que estava bem até então nesse período, você deixa a imagem ruim. Recuperar a imagem de alguns jogadores minimamente. Até o Jandrei, se faz partidas mais seguras, também não conseguiu. E para fechar, qual era a ideia que ele deixa claro na coletiva? Como o final de semana é sintético, a gente tem um histórico de vários jogadores que se lascaram no sintético, aquilo fica um trauma, sobretudo interno num CT que perde 1, 2, 3, 4 jogadores, seja com tornozelo, com lesão, até com cravícula lá, o Patrick, fica aí uma coisa à parte, mas foi naquele estádio. Ele falou, vou fazer os pontos, coloco todo mundo e no final de semana eu pergunto para os caras quem tá bem, quem tá confiante, quem aceita jogar e eu monto o time e vejo o que dá. Nem isso ele conseguiu. Então, realmente é uma semana que você leva muita coisa para um jogo que não era para ter levado. Porque se você vai com uma pontuação ok, no final de semana, deu certo ou não deu? Pô, eu perdi do Santos, mas eu ganhei do Corinthians, eu vou ali para um terceiro clássico e depois eu estou pronto para as quartas de final. Só que você deixou para você muito maior do que, e a gente vai falar do Palmeiras, está invertido. O 3-0 acalma um pouco, deixa o time vivo. Ele, pelo menos no pré-jogo do Palmeiras, é um pré-jogo muito mais em paz do que é o pré-jogo do São Paulo, que arrumou para a cabeça, vai jogar fora de casa, torcida única, com gramado sintético, com alguns jogadores reticentes em querer jogar e tudo que ele pensou para o pré-jogo, para o pré-choque rei, deu tudo errado. É uma semana dura, hein? É uma semana bem dura e que vai ter que ter muita frieza a diretoria para não entrar como o Arnaldo disse. Vai para a corda mais fraca, que sempre vai ser o treinador. Se vai ter essa frieza não, as maritacas, como diz o Massa, elas estão grandes, hein? Estão fortes, hein? Tomaram agora, e vou falar que elas têm até direito agora de falar outro depois desses dias todos, né? A gente fala que elas não têm muito... fala quando não deve, agita quando não pode, mas olha que essa semana eu acho que elas têm até o direito de falar alguma coisa. Cara a cara do choque rei. O Everton e Rafael. O Everton. O Everton. O Everton. Mike e Igor Vinícius. Mike. Mike. Gustavo Gomes e Arboleda. Aqui tem jogo. Pra mim, eu gosto do Arboleda mais. Gomes. Eu acho que começou a temporada o Gomes melhor. Acho que tem sempre jogo entre os dois. Gomes no momento. Gomes. Murilo e Alan Franco. Alan Franco. Alan Franco. Cadê? Bosta aí, gente. Gustavo Gomes, cadê? Sumiu. Sentiu. Acho que quando colocou... Emparelhamento polêmico. Quando colocou 4-0, o dedo ali era São Paulino. Falou, Isso, ele falou, não, ele isso aí travou. não vou admitir. Muito por conta dessa semana também. A semana do fazer o cara a cara São Paulo e Palmeiras há uma semana, talvez fosse outra distinção. Você vai ver a partir de agora. Murilo e Alan Franco, então, portanto, Alan Franco. Sim. Piquerez e Enzo Dias. Piquerez. Queres. Emiliano Martínez e Pablo Maia. Deveria ser o Pablo Maia, se estivesse jogando bem. Eu vou no Pablo Maia. Eu já vi jogar. Eu conheço. Martins jogou uma vez. Eu nem sei direito como o outro joga. Eu vou no Pablo Maia. Pablo Maia, embora ele esteja muito abaixo, né, Sim, a gente tá comparando ele com ninguém. Richard Rios e Com Alisson. respeito. Esse é bem bom, hein? Nesse momento, duelo. Richard Rios. Nesse momento o Richard, mas acho que tem jogo, né? Eu prefiro o Alisson. Se eu fosse para vender, o Richard Rios, mas como é para jogar agora assim e tal, eu prefiro o Alisson. Então estamos empatados. Richard Rios é muito... E a nossa direção põe Alisson. Tá. Essa é duríssima, hein? Rafael Veiga e Oscar. Veiga. Meu recorte do Oscar, como eu não tinha contra o Corinthians, agora eu tenho um pouco mais, então eu vou de Oscar. Rafael Veiga, vai. Então eu vou de Oscar, só para empatar e nosso editor tem que resolver.
Veiga. Aí eu acho Foi que o Ítalo, né, que votou no Veiga? Sei. Aí a gente podia dar uma mudada, né? Mas já foi, né? É. Acho que seria melhor Estevão e Lucas. Então vamos inverter. Maurício e Luciano. Estevão e Lucas, Maurício e Luciano. Pode ser? Essa é a comparação no campo. Mas pro print é melhor trocar então aí. Maurício e Luciano. Olha, Maurício. O ano do Maurício já é bom, né? Começou muito forte. eu acho o Luciano muito decisivo pro São Paulo. Luciano. Vou ficar com o Maurício. Então, de novo, nossos editores vão decidir. Maurício ou Luciano? Luciano. Ih, massa. Estevão e Lucas. Estevão, né? Estevão. E com dor no coração, porque eu acho o Lucas um jogadoraço. Então, Estevão. Mas talvez tenha sido o pior da semana Brasília, né? Muito mal os dois. Facundo Torres e Caleri. Pra mim, Caleri. Caleri. O Caleri tá começando de novo a responder, né? Tava tudo muito parado e tal. Eu vou Caleri, ficar com ele pelos serviços prestados. Eu também. Quando eu conheço pouco. E Abel Ferreira e Zubeldia. Abel. Aí realmente... O Abel não perde um cara a cara há uns 3 anos. Verdade, com qualquer um ele vai ganhar, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo amanhã, né, para mais um clássico pela frente. Joga contra o Palmeiras fora de casa. E é um jogo muito importante para o treinador Luiz Zubeldia, porque se o São Paulo perder, ele pode ser demitido. Alguns dirigentes do São Paulo garantem, né, a permanência dele, mas a gente sabe como é o futebol. E ainda alguns comentaristas vêm falando, né, que ele pode utilizar um time misto para esse jogo. Acho que ele deve mudar a formação, né, pessoal, porque não é possível que ele vai enfrentar o Palmeiras fora de casa com esse quarteto que deixa muito espaço ali no meio-campo e correr risco de tomar uma goleada, né, pessoal? Aí sim pode ser demitido. Então acho que ele deve mudar um pouco o time, né, pessoal? Pode jogar com 3 zagueiros, vamos ver. Mas não acho que ele deve utilizar o quarteto para esse jogo contra o Palmeiras. Eu já falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o presidente do São Paulo, eu já teria demitido o Zubeldia no ano passado. Apesar de alguns comentaristas virem falando, né, para dar tempo para ele, que está começando a temporada. Mas o São Paulo já foi eliminado, né, pessoal, da Copa do Brasil, da Libertadores do ano passado com ele. No fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já estava garantido, né, na fase de grupos da Libertadores. Restava 3 jogos. Ele poderia testar alguns jogadores como o William Gomes, por exemplo, e ele simplesmente ignorou, né, pessoal? Continuou com o mesmo time que vinha muito sendo criticado. É um treinador que não gosta muito de utilizar a base. A gente viu recentemente o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais. O Moreira emprestado de graça, né, para o Porto. E muito disso foi sim culpa do Zubeldia, que não deu muita chance, né, pessoal, para esses garotos. O mesmo pode acontecer com o Rian Francisco, que não vem jogando muito, né, pessoal? E por mais que alguns comentaristas venham falando que tá certo, tem que colocar aos poucos. Eu penso diferente. Eu acho que o garoto vai perdendo, né, um pouco da confiança que tem, porque ele fez uma ótima copinha, entrou no Paulistão e fez gol, e depois praticamente não tem chance, né, galera? E me espanta o São Paulo manter um treinador que não gosta muito de utilizar esses garotos, até porque o São Paulo vive uma grande crise financeira e vem tentando fechar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo, e o Tricolor tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então o São Paulo entra em campo amanhã, né, para mais um clássico pela frente, enfrenta o Palmeiras fora de casa, depois na quarta-feira joga contra a Ponte Preta em casa, e no dia 23 contra o São Bernardo fora de casa. Então essa é a sequência do São Paulo no Campeonato Paulista, e mesmo sem vencer a 3 jogos, já que a última vitória do São Paulo foi contra o Mirassol por 4-1, o Tricolor ainda lidera o grupo C do Campeonato Paulista com 15 pontos. Em segundo aparece o Novo Horizontino com 12, em terceiro Noroeste com 7, em quarto o Água Santa com 6. Desde a sua chegada ao São Paulo, em janeiro de 2025, o lateral esquerdo Enzo Dias tem se destacado como uma peça fundamental na defesa do Tricolor. Em suas primeiras 7 partidas pelo clube, o argentino apresentou números expressivos que evidenciam, né, sua importância no sistema defensivo do São Paulo. De acordo com o SoftScore, o jogador de 29 anos registra uma média de 3 desarmes por jogo e um total de 36 duelos ganhos, números que o colocam como líder nos quesitos, né, no elenco do São Paulo. Também, segundo a plataforma de estatística,
ele totaliza 33 ações defensivas, 4,7 por jogo e 28 bolas recuperadas. No aspecto disciplinar, Enzo Dias mantém-se equilibrado, até o momento com apenas um cartão amarelo, recebido em 502 minutos disputados com a camisa do São Paulo. E evoluiu muito essa lateral esquerda do São Paulo, né, galera? Para quem tinha Jamal Lewis e Patrick apenas no começo do ano, agora tem o Wendel e Enzo Dias. Vai dar uma boa disputa esses dois jogadores, né, com a camisa do São Paulo. E o Tricolor tem muito a ganhar. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!